agora eu quero que você esteja preparado para sofrer muito. Porque olha só, essa questão aqui é uma questão diferentona. Tá percebendo que hoje eu resolvi pegar pesado. E aí você vai ter o quê, né? Eu tenho que, basicamente, ele diz que o módulo, que ele está pegando todos os complexos cujo módulo deles, menos 3, seja igual a 2, ele quer o valor mínimo e o valor máximo desta expressão. Z menos 3 mais I sobre Z menos 3 menos I. Se você ainda está naquela de sair enfiando x mais y aqui dentro para ter uma equação que você vai formar um sistema com isso aqui, para usar essa informação de alguma maneira, meu amigo, esquece. Isso vai dar muita conta. Você não vai terminar o tempo hábil. Você está aqui para aprender duas coisas, a fazer a questão e fazer no menor tempo possível, tá? Isso não é filosofia só de Enem, não. No IME e no ITA, não pense que lá no IME, por exemplo, mas são 10 questões discursivas no outro dia. Você acha que aquele tempo de que você tem para fazer 10 questões não vai passar rápido? Cara, passa numa velocidade impressionante. Então, não fica se baseando nisso para ficar na moleza. Então, aqui, qual é a ideia? Número complexo, quando tem módulo, quando tem uma questão como essa, eu quero que você pegue a prática e a malemolência de, com o tempo, perceber que isso é uma questão que vai recair em coisas que envolvem geometria analítica e também até análise gráfica, numa questão também que envolve geometria plana. Ou seja, você já, em algumas outras aulas, viu com a gente, que isso daqui você deve entender de cara, sem nem pestanejar, que isso é equação de uma circunferência. Se você não viu isso ainda, você tem que ver, porque olha só, tá? A gente, quando tem ali, ó, z igual a x mais y, e aí faz que módulo de x mais y menos 3 é igual a 2. Fica aqui módulo, então, de x menos 3 mais y é igual a 2. E aí, o que é módulo de um complexo? É a raiz da parte real dele ao quadrado com a parte imaginária dele ao quadrado, que se você elevar ao quadrado ambos os lados, dá x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ou seja, é a equação de uma circunferência com centro 3, 0 e raio 2. Mas eu quero que você saiba direto olhar para aquilo ali e ver isso. Porque módulo é distância, galera. E no caso aqui eu teria o quê? A distância de pontos variáveis, já fixos variáveis, até um ponto fixo que tem parcial 3, ou seja, é o ponto 3, 0, com essa distância sendo sempre igual a 2. Essa distância que é igual a 2 é um ponto parado e outro girando em volta dele com distância igual a 2. Isso é justamente característica de quê? De uma circunferência, beleza? Então, quero que você saiba que toda vez que tiver, no caso aqui, módulo de z mais ou menos alguém igual a uma constante, que isso vai dar essa bolotinha, tá? No caso aqui de centro, 3, 0 e raio igual a 2. Mas e aí? Cara, aí o problema agora é vir interpretar isso daqui, que eu preciso que você tenha entendido de cima para ver no de baixo. Aqui eu me dei até o luxo de fazer desde o início para você ver. Então você vai fazer assim, caguei, não interessa, você vai fazer assim que sai. Beleza. Isso que é uma parada pequena. E aquilo dali? Isso daqui eu quero que você enxergue da seguinte maneira. Isso que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Que eu escrevi que eu tenho um módulo de z menos 3 menos i sobre o módulo de z menos 3 mais i. Por que isso? Porque aí, o que vai estar acontecendo? Eu quero saber o valor mínimo e o valor máximo da razão entre as distâncias do ponto Z. O que seria o Z? É qualquer ponto que esteja aqui na linha da circunferência. Porque qualquer ponto que está aqui na linha da circunferência tem essa característica, ó, de olhando ao Z como afixo, de ser um pontinho cuja distância até o 3, 0 dá 2. E aí eu quero que a distância desse cara, de qualquer ponto aqui dentro, até o 3 menos i e até o 3 mais i, seja mínima e seja máxima. Que a razão, né, seja mínima e que também seja máxima, e o valor dessas razões mínima e máxima.
Bom, o que eu quero que você veja agora aqui? O que seria esse módulo de z menos 3 menos z? Já entendeu que módulo, pra gente aqui, é muito importante que você olhe como distância? Então, isso aqui de cima seria o que, galera? Vou apagar aqui o enunciado, tá? Isso aqui de cima é a distância até 3 menos i, que eu julgo como sendo ponto 3 menos 1. E o que é isso aqui? Isso aqui vai ser a distância até o ponto 3 e 1, que é 3 mais i, né? Então ali é 3 e 1 e aqui é 3 e menos 1. Onde é que estão esses pontos no desenho? Eles estão na mesma vertical que passa pelo ponto 3, 0. Só que o y aqui num deles é igual a 1 e no outro é igual, no caso, a menos 1. E aí, o que eu quero saber no caso aqui? O que eu quero saber é, dos vários pontos da circunferência, quais são aqueles que têm o quê? Ao mesmo tempo, que assim, é uma fração isso aqui. Eu quero o valor máximo da fração e o mínimo da fração. Quando é que essa fração é a maior possível, no melhor dos mundos? É quando o numerador é grandão e quando o denominador é pequenininho. No melhor dos mundos também, quando que essa fração aqui é mínima? Quando o numerador é pequenininho e ao mesmo tempo o denominador é grandão. Se eu diminuo o numerador e aumento o denominador, a fração é bem pequena. Se eu aumento o numerador e diminuo o denominador, aí a fração vai dar grandona. Aí eu tenho o máximo e o mínimo que ele pediu. Mas se são distâncias, eu quero fazer o quê? Quando eu quero o máximo, eu quero o numerador máximo. Eu quero a maior distância possível até o ponto 3 e menos 1. E eu quero o denominador mínimo. Eu quero a menor distância possível até o ponto 3 e 1. Ou seja, eu tenho que estar pertinho do 3, 1 e tenho que estar o mais distante possível do 3 menos 1. Onde é que isso vai acontecer aqui na circunferência, galera? Vê se não é nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto P1, é ele que vai dar o máximo pra gente. Porque ele tem a distância até o 3 e 1, que é o denominador. Lembra que o raio era igual a 2, hein, galera? Se o raio é 2 aqui já é 1, aqui sobra outro 1, né? E a distância dele até lá embaixo, o 3 menos 1, é o raio, que é 2 mais esse outro 1 daqui. O que vai dar 3 ao todo. Ou seja, você, vou apagar aqui, hein? Já tirou o print? Vou apagar. Você vai perceber que... porque essa questão é complicada. Se você sair apagando o quadro inteiro, eu vou ter que fazer o desenho todo de novo e não vai caber de novo aqui. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. Você vai ver que o valor, no caso, máximo da razão que ele pediu é nessa situação que eu estou te pedindo. Você vai ter, então, que o denominador é essa distância amarela, que vai ser igual a 1, e o numerador é igual a 3. Então, o valor máximo, ele vale 3. Por outro lado, quando eu quero o valor mínimo, é justamente o contrário. Quando que isso daí vai ter o menor valor possível? A distância, então, aí, até o ponto 3 e 1, tem que ser, no caso, máxima, e a distância até o ponto 3 menos 1 tem que ser mínima. Vê se você não concorda comigo, que é nesse pontinho P2 aqui embaixo, que a distância dele até o 3 menos 1 é 1, e a distância dele até o 3 e 1 vai ser igual a 3, né? É o raio mais esse pedaço aqui que vale 1. É tudo isso aqui que é 2 mais 1, beleza? Então aqui eu estaria colocando 1 em cima e 3 embaixo. Ou seja, o valor mínimo que você vai ter aqui dessa expressão será igual a 1/3. Essa é uma questão assim, considerada
Difícil? Talvez, se você nunca me viu ou nunca viu qualquer outro professor fazendo isso daqui antes, tá? Então vou sair para você dar o seu print final. Deu aí, galera? Beleza, então fica ligado que essa é uma questão que também, assim como as outras de hoje, vale a pena você refazer e vem mais por aí. Não acabou não. Valeu!